instruídos por Deus, construíram uma arca. E então eles foram livres daquela disciplina, daquela condenação que veio sobre toda a humanidade. Cristo compara a nossa geração com o tempo de Noé. Então nós temos que ter ele como exemplo. Se a gente quer ficar fora da condenação, da disciplina que virá, nós devemos durante a nossa vida construir essa arca. Aquela arca tipifica o que hoje? O que? Quem sabe? Quem tem a revelação aqui também? Eu tenho, você tem? O que aquela arca tipifica? O irmão disse a salvação. Então só trabalhe pela salvação, que Cristo não te deu de graça, né? Pelo jeito. Hã? Vamos lá, o quê? Viu, irmão João? Por isso que eu não respondo, você foi duro com ele. Não, mas eu sou duro com ele porque eu já tenho intimidade com ele de muitos anos. Com você eu vou ser mais brando. Amém? Mas pensa, o que a arca tipifica, irmão? A presença de Deus. Então você já tem, não precisa gastar tempo para construir. As obras, o reino dos céus. Tá vendo? Por isso que é tão difícil, irmãos. Por isso que eu ainda sofro um bocado. O que representa a arca hoje, irmão Bira? Pelo amor de Deus, irmão. Irmão Claudinei, irmão de Mills, o que a arca representa hoje? Oi? Oi? Quem falou? O irmão Josiano, tão quietinho, mas quando abre a boca sai bênção. Ó, glória a Deus. A igreja, irmãos. Quem é que vai ser salvo? Quem é que tem chance de ser arrebatado? O que a arca representa? O que hoje a gente gasta tempo, gasta dinheiro, gasta vida para edificar para Deus? O quê? Mas enquanto os irmãos não terem essa visão que Deus Pai já me revelou também, você não vai ter encargo pela vida da igreja. Mas quando você entender que a vida da igreja é o que Deus Pai está instruindo para edificar um santuário dedicado a Ele, você vai ter mais encargo e mais desejo de fazer parte dela e se gastar por ela. A igreja hoje é a lavoura de quem? O pai é o agricultor. Você acha que ele cuida do quê? Do mercado, da farmácia, do show, do shopping, da praia? Ele cuida da igreja, que não é esse salão, que não é uma placa, que não é um líder religioso, mas é o povo que ele deu a fé em Cristo Jesus. Depois que você enxerga isso, irmão, aí você passa agora que você está enxergando um pouquinho, Deus abençoe que essa revelação não desvaineça, porque as revelações, se não entrar em nós, é mais ou menos assim. Quem já se olhou no espelho? Mas se você tivesse que se desenhar, você conseguiria? Quem aqui, quando está se arrumando, principalmente as mulheres, quando estão se maquiando, olha no espelho e passa um minutinho, esquece de algum pontinho, vai lá e olha de novo. Quem é assim? Natural, isso é natural. Se eu estou penteando o cabelo, mas será que ficou bom mesmo? Deixa eu voltar, eu já esqueço. A revelação de Deus na nossa vida, quando a gente recebe na hora da pregação, pode ser assim também. Você pode enxergar, enquanto está sendo falada, que você está olhando para ela, você enxerga. Só que quando você sai daquela porta, se aquilo não foi no profundo do seu íntimo e te impactou e gerou em você uma visão, uma revelação, aí daqui a pouco você Bom, se Deus me permitir, daqui a um mês eu pergunto de novo o que era a arca. E aí vamos ver se ficou, se saiu. Amém? Por quê? Porque tendo agora essa revelação que você também teve, e agora você julga as minhas obras hoje, de como que eu luto pela vida da igreja. Aí você me julga segundo essa revelação. Aí você vai enxergar. Por que o irmão João luta tanto pela vida da igreja, quer ampliar, quer ganhar mais almas, quer nos preparar para o reino dos céus? Por quê? Porque o coração de Deus está na vida da igreja. O que importa para Deus dessa terra é o povo de Deus, é a igreja ser ataviada, a igreja amadurecida.
Tanto que Cristo só vai vir quando pelo menos 50% da igreja estiver madura. 5 prudentes e 5 o quê? 2 no campo. Um vai ser tomado e outro vai ser o quê? Então, me parece, pelo menos eu entendo assim, que pelo menos 50% dos crentes que estão vivos na geração tem que amadurecer entendendo o tribunal de Cristo, o arrebatamento. Quem está entendendo? Abrir os olhos da fé para estarem, ainda que estão trabalhando no campo, o coração está onde? O meu Senhor virá, o meu Senhor arrebatará. Uma hora o meu Senhor vem. Quem está entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, voltando agora, já ali, né, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Bom, vamos ao versículo 11. Ó. A terra, versículo 11, estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Irmãos, então nós vemos o próprio Deus, ele já usando a arca como um tipo do que hoje tem que ser construído e edificado, para que a gente não venha a sofrer tanta condenação eterna, como também a disciplina milenar. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Amém, irmãos? Essa palavra é uma palavra de encorajamento para nós nesta noite, né? Quando a gente se dispõe a servir a Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, quando nós saímos da nossa casa, é porque nós reconhecemos o valor que Ele tem para nossas vidas, né? Quando nós nos reunimos para fazer valer a vida da igreja, que é nós individualmente como membros, né? Sendo cada um força para o outro, para que o cabeça venha reinar, nós reconhecemos a importância de Deus e que precisamos dele. E esta palavra vem nos encorajar a não temer, porque em toda e qualquer situação o Senhor, Ele é conosco. Não diz aqui que a gente não vai passar pelo fogo, né? Que as águas não vão submergir, pelo contrário, a palavra, o próprio Senhor Jesus, Ele nos advertiu e Ele nos falou, né, que no mundo nós teremos aflições. Enquanto nós estamos expostos a essa carne, a viver essa vida terrena, nós teremos aflições, nós passaremos por dificuldades, mas que em nenhum momento Ele nos abandona, né? Fala que quando passares pelo fogo, né? Então quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Israel. E é uma promessa para nós. Se nós confiarmos nele, se nós andarmos no caminho dele, se nós sermos vigilantes, confiarmos no Senhor, Ele sempre estará pronto a nos socorrer nas nossas dificuldades, que
momento ou outro nós teremos, mas sempre, sempre Ele tem a solução para nós. Amém, irmãos? E é tanto que todos nós, achamos, já conhecem a história, né, do Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram obrigados a se render diante de uma estátua de Nabucodonosor, ou escolher entrar numa fornalha de fogo ardente, ou seja, caminhar ali para a morte. Mas eles escolheram não se dobrar a outro Deus, não servir a outro Deus, mas confiaram que o Senhor os livraria. E como de fato a palavra nos mostra que isso aconteceu, pelo contrário, entraram 3 homens naquela fornalha de fogo ardente, que onde os homens que abriram aquela fornalha, só de abrir eles morreram. E na hora que o rei Nabucodonosor, ele ficou maravilhado de ver que ali não havia 3 homens, havia 4, né? Que o Senhor Jesus estava com eles ali, livrando eles e guardando. E assim é conosco, uma vez que nós estamos dispostos a viver uma vida que agrada a Ele, né? E nessa noite é o que nós nos dispomos a fazer: alimentar da palavra, a louvar, a engrandecer. Estamos aqui pelo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós honramos a Ele, quando nós obedecemos a Ele, Ele sempre irá também nos retribuir. Eu convido a igreja a nós ficarmos de pé, para a gente estar louvando ao nosso Deus. Para a gente estar glorificando a Ele. Põe a mão no coração, feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nesta noite nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Sabemos, meu Pai, que o Senhor está no nosso meio, que a tua luz brilha sobre cada um de nós, para que nós venhamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Meu Deus, toma nossas vidas, toma a direção de tudo, Senhor. Que o Senhor venha estar na nossa mente, no nosso coração. Que o Senhor venha nos usar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Nós queremos dizer nesta noite, meu Pai, eis-nos aqui. Nós nos dispomos, meu Pai, a te buscar, a render graças a ti. Meu Deus, nos humilhamos na tua presença, porque reconhecemos que não somos nada sem ti, Pai. Eis-nos aqui para te adorar, meu Deus. Rodeado de glórias, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem nos purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Oh, e como
chamado se nos deste para sermos usados para tua glória, somente para tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e nos transforma, vem nos purificar. Então nos toca com essas brasas do altar e nos transforma, vem nos purificar. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado se nos deste unção para sermos usados para tua glória, somente para tua glória. Geração eleita, solte a voz e diga: sacerdócio real e povo exclusivo de Deus e nação santa, santa, geração eleita, eis-me aqui, e sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus e nação santa, santa, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado se nos deste unção para sermos usados para tua glória, somente para tua glória, somente para tua glória, somente para tua glória. Sim, meu Deus, que o Senhor tenha liberdade para nos usar, meu Pai. Que a nossa vida, meu Pai, que as nossas atitudes, que os nossos lábios sejam um ato de louvor e adoração a Ti. Meu Deus, para que onde pisarmos a planta dos nossos pés, meu Deus, que o Teu nome seja reconhecido. Que o brilho do Senhor, meu Pai, possa estar presente em cada passo nosso, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, venha governar os nossos passos. Meu Deus, com todas as nossas falhas, com todas as nossas fraquezas e limitações, sabemos, Pai, que na nossa fraqueza é o Senhor quem nos fortalece. Quando não podemos caminhar, meu Pai, o Senhor nos ampara nos Teus braços, meu Pai, e nos carrega. Meu Deus, te agradecemos pela oportunidade de estar reunidos em Teu nome. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Venha nos capacitar, meu Deus, porque se depender de nós, meu Pai, nós não somos nada, nós nada podemos fazer. Reconhecemos que o Senhor é santo, que o Senhor é a nossa luz, meu Pai, que sem a Tua presença nós nada podemos fazer. Então te pedimos, guia os nossos passos,
Meu Deus, pedimos perdão também neste momento, pelos momentos de fraqueza no qual nós muitas vezes deixamos o Senhor de lado, não damos prioridade para Ti, meu Pai, com toda a nossa correria do dia a dia, meu Pai. Mas que o Senhor venha nos dar sabedoria de administrar, meu Pai, melhor o nosso tempo, para não deixar, Senhor, somente o que resta para Ti, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, é quem nos sustenta, é o Senhor quem tudo nos dá, meu Pai. Não venhamos desprezar a Tua presença, meu Pai. Meu Pai, eu te peço, continua a Tua obra na nossa vida, que nós venhamos estar desprendendo o melhor de nós para Ti, que venhamos ter sabedoria, força, meu Pai, que venhamos mover nossa força para Te servir, para Te adorar, para Te buscar, para nos render a Ti, meu Pai, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança, Jesus. Aleluia, Pai, nós Te agradecemos. Recebe, meu Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Venha chegar como cheiro suave no Teu altar, Pai. Quantas vezes, meu Senhor, Te entreguei o que restou, com o coração cansado eu Te adorei. Com minha vida apertada, as minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama se esquecer. E foi buscando os Teus planos que me recordei dos anos que o homem Te adorava só pelo prazer de Te adorar. Eu quero voltar para os Teus braços e viver tudo de novo, priorizar o Teu coração. Eu não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar, minha prioridade, te buscar acima de tudo que há. Eu não quero vaidades pra chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco Te prover. Eu quero perfumar os céus na fragrância do louvor. Eu quero revelar minhas palavras com Teu sabor, construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero Te adorar, por inteiro Te adorar. Não vou mais lhe entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, eu quero voltar. Só a igreja. Priorizar o Teu coração. Eu não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar, nossa prioridade, te buscar
Conceda-nos sim, Pai, a graça de te buscar, meu Pai, acima de todas as coisas, de colocar, meu Pai, o Senhor como prioridade das nossas vidas, meu Deus, de render graças a Ti, de buscar, Senhor, as coisas do alto e ter, meu Pai, a Ti como primícia nas nossas vidas, nas nossas escolhas. Meu Deus, os nossos pensamentos venham estar no Senhor. Meu Deus, neste momento em que nos preparamos para ouvir a Tua palavra, que é, Senhor, a água pura que nos lava, meu Deus, que nos liberta, que tem caminho, meu Pai, para nos direcionar. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor, meu Pai, tenha liberdade. Meu Deus, que a semente, que é a Tua palavra, venha ter um terreno fértil. Venha achar, Senhor, um solo onde os pássaros não venham comer a semente pelo caminho, mas que venham ter espaço para entrar nessa terra e germinar e gerar frutos. Meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar reunidos em Teu nome. Agradecemos por tudo, meu Pai, que o Senhor nos permitiu até aqui. Continua, meu Pai, a nos guiar. Nós te agradecemos pela oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Uma linda salva de palmas. Jesus, nome mais doce não há. Jesus, nome mais doce não há. Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da paz, Teu nome é santo, poderoso, outro igual não há. Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da paz, Teu nome é santo, poderoso, outro igual não há. Amém? Podemos assentar. E vamos dar continuidade ao nosso estudo, o qual nós temos estudado, né? Agora estamos na última parte da Constituição do Reino, Mateus, no capítulo 7, no verso 13. Isso aqui é tudo fundo? Acho que o fundo vai estar...
Mateus capítulo 7, no verso 13, dando continuidade ao nosso estudo. Diz assim: as duas estradas, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, ou nunca vos aprovei. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Aqui, irmãos, é um texto muito rico, né? Em que o Senhor ele tem muito a nos falar, e tem nos falado no decorrer desses dias, através da vida do pastor João, o irmão João, que tem ministrado, tem se esforçado para ministrar ricamente essa palavra, a constituição do reino, que começa lá em Mateus 5, com muitos ensinamentos de como o povo do reino deve se portar, de como o povo do reino deve proceder para viver uma vida que agrada a Deus neste mundo caído, né? Até aqui nós aprendemos muito, e nesse ponto o Evangelho ele nos apresenta uma porta estreita e um caminho apertado. Então, que para nós, o povo do reino, a porta é estreita e o caminho apertado. E a gente vê que, para apresentar essa porta estreita e esse caminho apertado, ele também deixa claro, nos mostra que existe uma porta larga que nos faz o contraste da porta estreita com a porta larga, né? Mas temos que entender em primeiro momento que a nossa opção para agradar a Deus, para viver como povo do reino, é a porta estreita, é o caminho apertado, né? E essa porta estreita, ela é só o início. A gente vê aqui que primeiro ele apresenta, fala, entrai pela porta estreita, que no momento em que nós nos dispomos a servir ao Senhor, ele nos apresenta essa porta estreita. É uma porta estreita, onde o caminho, depois de passar por ela,
É um caminho apertado. É um caminho que vai requerer de nós abrir mão do nosso ego, abrir mão das nossas vontades, abrir mão muitas vezes do nosso tempo, em detrimento das coisas de Deus, para fazer a vontade de Deus. É um caminho que ele não tem lugar para orgulho. E esse caminho ele nos é apontado. Aqui ele fala da porta, né? No capítulo 7, no versículo 13. Mas a gente vê que desde o começo, que o Senhor Jesus começou a pregar essa parte da constituição do reino, ele vem nos preparando. Que quem pode entrar por essa porta estreita, né? É a pergunta, quem pode entrar? Né? Que essa porta estreita. Aí quando nós voltamos no capítulo 5, que no capítulo 5 ele apresenta as bem-aventuranças. E ali já começa a indicar aqueles que irão conseguir caminhar nesse caminho apertado. Depois de passar por essa porta estreita, para caminhar nesse caminho apertado, no mesmo capítulo, Mateus capítulo 5, né? Apresenta as bem-aventuranças. Nós estudamos no começo desse o irmão João brilhantemente nos apresentou, né, onde fala: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois por minha causa, por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o galardão, é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, né, aqui apresenta as 9 bem-aventuranças aqui, né? E onde não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil de você ser humilde, né, nesse mundo tão difícil de viver, a gente manter a humildade, a gente saber chorar na presença do Senhor, saber que Ele que vai nos honrar, da gente não se render às lutas, né, às dificuldades, mas se a gente precisar de chorar na presença do Senhor, a gente chora, mas sabendo que o Senhor quem vai nos erguer, quem vai nos honrar. E os misericordiosos, né? A ter misericórdia, aqui foi nos ensinado. Aí aqui já inicia com as bem-aventuranças, irmãos. E então ele começa nos direcionando a ser bem-aventurados, a ter bom ânimo e a seguir esse caminho. Depois continua aqui nos apresentando a nossa missão de ser sal da terra e luz do mundo.
no versículo 13 e 14, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, que também é um caminho para continuar a permanecer nesse caminho apertado após passar pela porta que é o Senhor Jesus. Essa porta estreita que é o caminho. Aí nos mostra também que Jesus ele veio a esse mundo para cumprir a lei. E mais à frente também nos foi apresentado que algumas leis foi mudadas e outras foram completadas pelo Senhor. E seguindo, ele nos dá uma atualização das leis para seguir o caminho de Cristo. E nos ensina também a forma correta no capítulo 6, as práticas da justiça, né? Ele nos ensina a forma correta de dar esmolas, nos ensina a forma correta de orar, de jejuar. E seguindo a partir aí no capítulo 6, ele nos estimula a não ser avarentos, a não ser ansiosos. E a não julgar os outros, né? A gente ser manso e compassivo para com os outros, paciente para com os outros e ser exigente com nós mesmos, para a gente ser melhor cada dia, para que a gente possa ter condições de ajudar um irmão que precisa da nossa ajuda. E aí chegamos no versículo 13, né? Aí ele continua, né? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E aqui nós temos que entender, versículo 13 aqui, irmãos, que essa perdição, ela não é perdição de perder a nossa salvação, porque a salvação, o Senhor Jesus, Ele nos garantiu. Mas essa perdição aqui citada, ela está relacionada às nossas obras. As obras que nós apresentamos diante do nosso Deus. Que a palavra ela vai nos dizer. Tá ruim pra cá. Vamos lá em 1 Coríntios 3, no capítulo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 10. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10.
para nós entendermos melhor nesse sentido de que no versículo 13 nos falou, né? O caminho que conduz à perdição, que é o caminho largo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Então nós vemos aqui, irmãos, o resultado de andar pela porta larga, de entrar pela porta larga, né? É ter as nossas obras desaprovadas pelo Senhor, porque todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo, né? Aquele dia que as nossas obras serão julgadas e serão provadas pelo fogo, onde fala aqui, né, que se as nossas obras forem ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, elas serão manifestas quando passar pelo fogo, porque o ouro, né, o ouro, a pedra preciosa, quando passa pelo fogo, ele não é destruído, mas a madeira, o feno, a palha, quando passa pelo fogo, é queimado, é destruído. E esse é o sentido o sentido dessa mensagem, que quando caminhamos pela porta, a porta larga, não queremos andar pelo caminho estreito e preferimos caminhar pela porta larga, as obras que nós cometemos, aquilo que nós fazemos, são as obras de palha, de feno e de madeira, aquilo que não agrada ao Senhor. E naquele dia nós seremos expostos. Então é nesse sentido de que a gente cuidar com o que a gente tem plantado, com o que a gente tem com a forma que a gente tem vivido, né, as nossas atitudes do dia a dia, para não ser desaprovado no dia do Senhor, no tribunal de Cristo. Voltando lá para Mateus no capítulo 7, Mateus capítulo 7 de novo. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida,
e são poucos que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e é lançada no fogo. Nesse primeiro momento aqui, a palavra nos adverte a ter cuidado, porque nem todo mundo que fala de Deus, que usa o nome de Deus, realmente é de Deus, né? Nos ensina a gente a julgar os frutos que tem dado aquela árvore. Através dos frutos nós vemos se aquela árvore é uma árvore boa, se é uma árvore má, né? E aqui o título fala, né, os falsos profetas. E hoje nós temos visto o meio religioso, o meio cristão, nesse sentido dessa porta larga, né, em detrimento da porta estreita. Aqui nós temos tentado desde quando começamos a caminhar por essa porta estreita, a ensinar o caminho correto, mas nós vemos que no meio cristão e fora, o caminho que é oferecido é um caminho de facilidade, onde se você onde bênçãos são vendidas, são negociadas, né? E aqui nos conselha sobre os falsos mestres, né? Onde homens têm usado o nome de Deus, oferecido bênçãos e têm conseguido impérios nesse mundo através dessa porta larga. E muitos têm ido por essa porta larga, porque é mais fácil, irmãos, né? Você simplesmente pagar por um valor e e acreditar que você vai alcançar uma bênção, do que você ter que pagar um preço, que é o que hoje nós temos aprendido, né, nesse caminho onde a porta é estreita e o caminho é apertado, onde negar a si mesmo, negar a nossa vontade, onde não é simplesmente eu entregar um dízimo alto, né, na casa de oração, ou eu fazer uma boa oferta, ou eu simplesmente frequentar, ou estar só frequentar a igreja de vez em quando, que eu vou ser abençoado, e quando eu sair da porta para fora, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Não é assim, né? A porta estreita, ela te mostra um caminho. A porta estreita, após a porta estreita tem um caminho apertado, é o qual ele te cobra. O Espírito Santo, ele nos cobra a viver uma vida o mais reta possível diante de Deus, abrindo mão do nosso ego, né, das nossas vontades, e priorizando Deus na nossa vida, que é o que tem que reinar nossa vida. Priorizar a vontade de Deus, para que o reino dele possa crescer, para que o evangelho venha a ser pregado da forma correta, sem mercadejar, sem troca, sem barganha, né? E temos lutado para viver dessa forma, mas temos visto ser oferecido aí um evangelho fácil, um evangelho barato, né? Que
simplesmente você pagar um alto valor e você pode fazer, não importa o que você faz com a sua vida. Não, nós entendemos que, independente da situação, nós temos que prestar contas de tudo que nós fazemos para o nosso Deus, que pode ser que não tenha ninguém nos vendo, nenhuma pessoa, né? Mas que o Senhor, Ele está a todo momento nos vendo, e tudo que nós fazemos, todas as nossas obras que nós fazemos através desse corpo, elas estão sendo contadas e apontadas, e naquele dia do tribunal, onde as nossas obras, seja de ouro, prata, pedras preciosas, ou feno, ou madeira, ou palha, naquele dia essas obras vão ser apresentadas. E se naquele dia as nossas obras não forem aprovadas, o que estava naquele texto lá que a gente passou por ele antes, né? Que se naquele dia as nossas obras não forem aprovadas, elas serão queimadas e nós sofreremos o dano, mas todavia nós seremos salvos, uma vez que a nossa salvação, ela não depende de nós. A nossa salvação, o Senhor Jesus já nos deu ela de graça. Mas hoje nós temos que perseverar em fazer a vontade de Deus, em plantar coisas boas, né, nessa terra, para que a gente venha colher também coisas boas, né? E aqui ele fala, aqui fala sobre a árvore. A árvore boa produzir bons frutos, que não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir bons frutos. Vamos em 1 João, no capítulo 15, por favor. Corrigindo, irmãos, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E no versículo 7 diz assim: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aqui, juntamente com essa palavra que a gente tinha acompanhado sobre a árvore boa, então vemos que o segredo para nós, como árvore que somos, né, ser uma árvore boa para dar fruto, é estar ligado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, né? Os nossos pensamentos estar alinhados com pensamentos do Senhor Jesus, para vivermos
de maneira a agradar a Ele, no trato com os irmãos, né? Onde quer que nós venhamos a pisar, que a luz dele venha brilhar, venha se manifestar, as pessoas venham entender que Ele reina através das nossas vidas, que diz que se Ele estiver, se a gente permanecer no Senhor, Ele permanecerá em nós. E uma vez que a gente obedece, que a gente o busca, que a gente se preocupa em servir, né? A gente persevera em estar atento na palavra dele, Ele vai nos limpar, né? Ele vai nos purificar, nos santificar e vai nos dar mais força ainda para a gente continuar a caminhada, né? O segredo é o quê? É estar sempre na presença do Senhor, para que venhamos dar frutos bons, porque fora da presença do Senhor nós não podemos dar bons frutos, que Ele é a videira verdadeira, né? Que a gente possa estar se esforçando para estar ligado nele em todos os momentos da nossa vida. Vamos dar continuidade em Mateus, no capítulo 7. Vamos para o versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não é só falar, né? Tem um dito popular aí que assim, até papagaio fala, né? Então a gente simplesmente falar ou tentar mostrar assim de uma forma externa não adianta, né? Eu costumo dizer que a gente tentar viver de aparência, uma vida de aparência, pode agradar o irmão, eu posso ter uma vida que eu posso esconder alguma coisa dos irmãos, esconder alguma coisa, mas de Deus a gente nada pode esconder, né? E é uma ilusão pensar que a gente viver de aparência a gente tem algum resultado bom. E diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, o segredo é a gente estar com o pensamento ligado no Senhor e fazendo a vontade dele a cada dia. E para fazer a vontade dele, muitas vezes é necessário a gente exercitar essa porta estreita, esse caminho apertado. E para fazer a vontade de Deus, a gente tem que negar a nossa vontade, a gente tem que negar a nossa carne, a gente tem que deixar o nosso ego de lado, reconhecer que pela nossa própria capacidade nós não somos nada, mas Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos escolheu, cada um de nós, para estar aqui nesta noite. E o mesmo Deus que escolhe é o Deus que capacita, é o Deus que escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas que não são para confundir as que são, para mostrar que o poder é dele, que a autoridade é dele, que no nome dele é que nós podemos caminhar, mas sem ele nós nada podemos fazer. Amém, irmãos? E nos adverte aqui no versículo 22: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui
nós vemos nesse contexto dos falsos profetas, né, sem expor, mas é a realidade que a gente vê no cristianismo caído aí fora, onde e acaba atraindo muita gente, milagres, promessas, revelação, e onde igrejas têm ficado cheias de pessoas seguindo homens que se dizem de Deus, que falam em nome de Deus, que muitas vezes se vestem muito bem, mas no seu interior não agradam a Deus, né? E aqui tem essa advertência de que não é porque há milagres, porque tem, porque a gente vê em outras denominações milagres, vê as coisas acontecendo, mas o que faz o milagre, o que faz as coisas acontecerem é o nome do Senhor Jesus, não é homem nenhum, não é placa nenhuma, mas é estar debaixo da vontade do Senhor, fazendo a vontade dele. Porque no final aí no versículo 23 ainda fala que por mais que há milagres, por mais que há sinais que no nome do Senhor Ele permite, aqueles que se acham alguma coisa, quando se apresentarem diante do nosso Deus, que é supremo, que tudo sabe, que tudo vê, que conhece o íntimo do nosso coração, na prestação de contas, achando que estão com as obras, que as suas obras são ouro, são pedras preciosas, que são prata, mas por não estarem fazendo a vontade de Deus e muitas vezes praticando o que não agrada a Ele, né? De forma a mercadejar o Evangelho, a buscar lucros em forma de bênçãos e enganando a muitos, né? Naquele dia eles vão receber essa surpresinha do Senhor: nunca vos aprovei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. Então, o segredo é a gente estar vigilante nesse sentido, em tudo, a gente colocar em prova. Nem todo que fala, que está falando em nome do Senhor, porque falou do nome de Deus, no nome de Jesus, se está realmente ali, agindo ali em nome do Senhor Jesus. Mas o tempo e os frutos daquela árvore vão mostrar. Aí, continuando aqui, ele vai título: os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, no versículo 13 e 14 ele fala da porta estreita e do caminho apertado, e nos faz no contraste que existe também um caminho largo, né? Um caminho espaçoso, uma porta larga e um caminho espaçoso. E aqui ele faz uma outra comparação sobre o prudente construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. E
há uma comparação sobre aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e o que edificou a sua casa sobre a areia. Aqui diz que caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Foi contra as duas casas, contra a casa que foi edificada sobre a rocha e contra a casa que foi edificada edificada na areia. E aqui nos mostra que a casa que foi edificada sobre a rocha, ela não caiu. Porém, a casa que foi edificada sobre a areia, foi grande a sua ruína. Ou seja, essa rocha que está sendo citada aqui é o Senhor Jesus. E essa casa é o que? É a nossa vida. Quando a nossa vida ela está centrada, ela está edificada sobre a rocha, quando o que nós fazemos vai de encontro, que agrada ao Senhor, foi mais ou menos o que eu trouxe no início aqui. Quando a nossa vida ela está de acordo com o que agrada ao Senhor, nós estamos edificando sobre a rocha os nossos pensamentos, as nossas atitudes para com os outros, e a nossa comunhão com o Senhor ela está em dia. Vai vir a chuva, vai vir a tempestade e vai bater com ímpeto, e às vezes nós teremos dificuldades, mas nós permanecemos de pé, porque o que nos mantém de pé é o nosso Deus. Agora, quando a nossa base, quando é uma vida que não tem base no Senhor, uma vida que igual essa casa construída sobre a areia, que não tem alicerce no Senhor, qualquer vento desestrutura, destrói, vem o desânimo, vem a dúvida, vem o medo. Mas quando nós estamos debaixo da autoridade, do poder, e quando usamos a nossa fé e nos dispomos a conhecer e a buscar mais de Deus, nós estamos sempre fortes para vencer cada luta e cada dificuldade. E aqui, irmãos, só fazendo um contraste, que nessa mensagem, que a porta estreita ou a porta larga, a porta estreita ou a porta larga, o caminho apertado ou o caminho espaçoso, edificar a casa sobre a rocha ou edificar a casa sobre a areia, é uma escolha que nós fazemos, e é uma escolha que é todos os dias. Que a porta estreita, né? Aqui primeiro o Senhor nos apresenta a porta estreita. Primeiro eu entro pela porta estreita e depois eu vou caminhar pelo caminho apertado. E o caminho apertado nos tem tudo esse que a gente estava falando anteriormente, de você ser humilde, você se esvaziar de si para se encher de Deus, e você seguir todos esses parâmetros que, igual no capítulo 5, 6, 7, que vem nos ensinando, de não ser ansioso, da gente ter momento de comunhão com Deus, né, que Ele nos ensina a orar, a forma correta de jejuar, as práticas da justiça, não acumular tesouros aqui na terra, mas acumular nos céus, e buscar servir, não servir a dois senhores, mas servir somente ao nosso Deus. É os passos que todos os dias nós temos que tomar, é decisão. Cada dia é uma decisão. E aí, para fechar, nós vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. No versículo 15.
Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Amém? Deuteronômio capítulo 30, verso 15 diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos teus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, irmãos, aqui é mais um texto que, assim como a porta estreita e caminho apertado, aqui é mais para mostrar que a nossa vida é feita de escolha, e todos os dias nós temos que negar nós mesmos, nós somos convidados a negar nós mesmos e a seguir os passos do Senhor Jesus. E nesse caminho aqui ele nos mostra, ele é tão bondoso para conosco, que ele mostra que tem caminho, que a gente é livre para escolher, né? Aqui fala sobre a vida e a morte, a bênção e a maldição, né? E no início fala, né? Te proponho, vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, né? Ou seja, é uma escolha que nós temos que fazer. Mas no versículo 19, né, diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E aqui ele nos dá a direção. Basta que a gente tenha sensibilidade para ouvir, né, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho. Nós que estamos aqui, que todos os dias nós estamos sempre perseverando, até coisa de falar, porque a gente está seguindo esse caminho, mas essa mensagem, a gente não sabe onde essa mensagem vai alcançar, né? Mas que a gente possa ter, para não desanimar, né? Não desanimar, para ser perseverante, porque essa vida é uma luta constante, e o vencedor será aquele que perseverar até o fim, e sabendo que a recompensa, que é a coroa da vida, né? A salvação nós já temos, o nosso Deus, ele nos entregou de graça, mas a coroa da vida, né, que é o galardão, o qual nós temos lutado, que hoje nós vivemos lutando para conquistar, esse galardão é o nosso dia a dia, são as nossas obras, né, que vão passar
por esse tribunal, e as nossas obras que vão do dia a dia que vão demonstrar, né, o quanto nós escolhemos o caminho que o Senhor tem nos apontado, que é o caminho da vida, que é o caminho da bênção, que é o caminho da porta estreita, né, o caminho apertado, que não é fácil, mas que nós temos o principal, que é o Senhor do nosso lado para nos ajudar a caminhar, indiferente da dificuldade, indiferente da luta, indiferente do momento que nós estivermos passando. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa esperança e Ele não nos desampara. Amém, irmãos? Eu espero que com toda a dificuldade, a gente tentou de barulho, eu espero que tenha ficado algo nessa mensagem, né? Que essa semente ela possa ter alcançado os irmãos, que nós possamos todos os dias negar nós mesmos e escolher seguir, servir e adorar o nosso Deus com a nossa vida. Amém? Eu vou tirar. Aí eu encerro aqui a mensagem, irmãos. Aí eu pegar esse momento final aqui, gente, só de antemão, né? Agradecer a cada irmão que tem nos ajudado, né? A gente sabe que a obra ela é de Deus, né? Mas que tem compromissos e o irmão ele tem se esforçado ao máximo, né? A gente tem visto esforçado ao máximo para né, até mesmo tem trabalhado, se esforçado ao máximo para não ser pesado, para que a obra venha caminhar, né? Mas a gente sabendo que o Senhor Jesus ele conta conosco. E neste momento é agradecer a cada irmão que tem contribuído para que essa obra venha caminhando até aqui, para que mês a mês a gente consiga honrar os nossos compromissos, mas sabendo que assim como a nossa casa, a gente quer ver a nossa casa bem, a nossa casa, né, melhorias na nossa casa, aí a gente tem gastos, tem investimentos, e a gente então agradecer mesmo aos irmãos que têm contribuído, e onde quer que chega, né, essa mensagem, que aquele que sentir no coração de ajudar, que a gente tem compromissos pendentes, né, para estar saudando no final desse mês, que possa, como foi sempre no começo, né, e é a proposta, e aqui nunca vai haver essa questão de estipular, mas que possa, na medida do possível, na medida que o Senhor entregar a cada um, que venha contribuir, né, para estar ajudando nessa a manutenção dessa obra, né, igual aluguel. A gente vê que tem investido em som, para quem hoje a gente vê que as lives alcançam as pessoas que não podem estar presentes conosco, então é melhoria dos equipamentos, e a gente vê o esforço também do irmão para estar melhorando a vida da igreja, né? E também, né, que não é fácil, irmãos, tá todos os dias trazendo tendo essa ele está sempre estudando para estudar a palavra e trazer uma mensagem nova, tem inspiração para todos os dias está trazendo esse alimento sólido, esse alimento que talvez não agrada a homem, não agrada a placa, mas que é a palavra de Deus, que é realmente a palavra de Deus para nos direcionar.
E, né, todas as necessidades da obra, né, os irmãos dia a dia aqui que é necessário a gente investir para que a obra venha caminhar, venha crescer. Quer falar, irmão? Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Boa noite também a todos os irmãos que acompanham de forma online. Só complementando o que o irmão Hermelindo está falando e passando alguns recados finais aqui da reunião. Como quem está em casa pode acompanhar, no rodapé aí da sua televisão, do seu aparelho celular, do seu computador, está aí a chave Pix, você que pode estar preparando uma oferta de amor, de alegria, pois nós já aprendemos que o Senhor, Ele aceita, Ele recebe quando é de amor e de alegria, não por obrigação, por necessidade, por piedade, mas quando a gente já recebeu o encargo, que semear também é um dom, é um talento, a qual nós também podemos estar multiplicando esse talento na nossa vida. Amém, irmãos? Então você que pode estar preparando sim uma oferta de amor, até na vigília da virada, para que possamos entrar esse novo ano com as contas da casa de oração pagas, com seus débitos quitados, para a honra e glória não de homem nenhum, mas para a honra e glória de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém? E outros recados, a vigília da virada, agora terça-feira, a partir das 10 horas, 10h15, estaremos dando início ao culto da vigília da virada. O cardápio, graças a Deus, já foram todos distribuídos, os irmãos já foram designados, a cada um está preparando um prato para estar trazendo. Os demais irmãos que puderem estar trazendo refrigerante, você pode estar trazendo um refrigerante, você que pode estar trazendo também uma sobremesa para poder complementar juntamente com o bolo que a Andressa estará fazendo. Então a gente conta, vocês que pode estar trazendo um refrigerante, você que pode estar doando mais refrigerante, fica no seu critério, que o cardápio, já estava até o papel ali, já foi tudo designado. Então agora é somente os refrigerantes e quem puder, uma sobremesa está trazendo, para a gente estar possando preparar ali uma mesa de uma refeição farta, para a gente, após o culto, após a vigília, a gente estarmos nos deleitando na mesa farta que estará sendo preparada no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pode finalizar, irmão. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé para a gente fazer a oração final. A gente está indo. Senhor Jesus, nós agradecemos, meu Pai, a oportunidade. Agradecemos porque o Senhor é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E estando ligado no Senhor, meu Pai, nós podemos dar frutos. Que o Senhor possa nos limpar, possa nos lavar, possa nos purificar. Meu Deus, venha nos encher do Teu Espírito Santo. Que a Tua glória venha encher a nossa vida, o nosso coração. Meu Pai, nós te pedimos que o Senhor venha fazer morada em nós. E que nós venhamos a cada dia a negar nós mesmos, a nosso ego, as nossas escolhas venham ser de encontro a Ti, meu Pai, a Tua vontade, para agradar o Teu coração, para Te servir da melhor maneira possível, meu Pai. Que nós venhamos entregar a Ti, meu Pai, o animal coxo, manco, nem entregar o nosso pior, mas entregar o melhor de nós para Te servir, para Te adorar. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e Te pedimos, meu Pai, leva-nos em paz, em segurança, guarda, meu Pai, as nossas famílias, nos dê, Pai, saúde. E agradecemos porque até aqui o Senhor tem muito nos abençoado, Pai. Leva-nos em paz, em segurança, guia-nos na Tua presença.
e que o Senhor possa ser prioridade em nossas vidas. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Diga assim, irmãos: Senhor Jesus, eu saio desta casa de oração, mas a Tua presença eu levo comigo no meu coração. Me leve em paz e em segurança. Eu agradeço no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Eu deixo o meu abraço. Que o Senhor Jesus abençoe. Uma boa noite para cada irmão, família, em nome do Senhor Jesus. Amém.